Fala aí, turma, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos aí com a nossa aula de número 2 de teste psicotécnico. Eu vou apresentar para vocês 5 testes psicotécnicos para vocês acompanharem aí comigo e ver como que se resolve cada um desses testes, beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda vai realizar o seu exame psicotécnico, acompanhe aqui o nosso canal e não perca nenhuma aula de teste psicotécnico para o ano de 2026. E sendo aprovado no seu exame psicotécnico, não perca os nossos simulados da prova teórica do Detran durante toda a semana aqui no nosso canal, beleza? Então vejamos aí o nosso primeiro teste. Já deixa aquele like para fortalecer o nosso canal, beleza? Vamos lá, turma, vocês observem cada uma dessas figuras olhando a primeira fileira da esquerda para a direita e em sequência olhando a segunda fileira da esquerda para a direita. Onde tem o pontinho de interrogação, vocês precisam saber qual é a próxima figura. E como é que esse teste aí funciona, professor? É só vocês observarem cada uma das figuras e vejam que cada uma delas se repetem, tá? Primeiro apresenta aí um cone, certo? Depois nós temos a placa com formato octogonal escrito stop. Em terceiro, nós temos aí uma placa com fundo branco, formato circular, com essa tarja vermelha cortando a placa. E em seguida apresenta um semáforo. Depois volta a repetir a mesma sequência novamente. Então já vou mostrar para vocês aí o nosso quadro da explicação aí das figuras, tá? Então vamos lá. Olhando lá embaixo, lá no pontinho de interrogação, qual é a figura que está faltando aí? Aí o que a gente faz? Nós vamos voltar lá em cima no topo. Reparem qual é a primeira figura a aparecer lá. Não é o cone, correto? Então a gente volta para a fileira aqui de baixo. Procura aqui onde está o último cone. Opa, nós achamos aí o último cone. Então qual é a próxima figura? Olhando a mesma sequência lá de cima. É a placa com o formato octogonal escrito stop, certo? A próxima figura é a placa com formato circular com a tarja vermelha e o fundo branco. E qual é a próxima figura em seguida que aparece lá em cima? É o semáforo. Então é o semáforo que está faltando aí nessa sequência de figuras. Então se a sua escolha aí foi a letra B de bola, meus parabéns. O primeiro teste aí resolvido com sucesso. Vejamos aí o nosso segundo teste psicotécnico de raciocínio lógico. Vocês olhando aí, pessoal, vocês conseguem resolver e descobrir qual é a figura que está faltando. Se não, é só você acompanhar a nossa explicação e você verá aí como é fácil resolver esse teste de raciocínio lógico, beleza? Então bora lá, turma. Primeira coisa que vocês irão fazer aí é observar cada uma das figuras. Vamos ver por essas 3 figuras da primeira fileira, onde cada uma delas é diferente de uma da outra, certo? Ao todo, turma, serão 9 figuras, só que está faltando uma figura onde está esse pontinho de interrogação e a gente precisa saber qual é a figura que entra aí nesse lugar do ponto de interrogação. Mas vamos analisar e vocês precisam observar 2 padrões aí para resolver esse teste. O primeiro padrão é o padrão do formato das folhas. Observem a primeira figura, como está apresentada a folha aí para vocês. Agora observem a segunda figura, onde tem 2 folhas, certo? E agora vejam a terceira figura, que também apresenta 2 folhas, só que o formato delas, o estilo é totalmente diferente uma das outras. Então a gente já observou o primeiro padrão, que é o formato das folhas. Agora reparem que a primeira folha, tá do lado esquerdo aí, onde está essa seta indicando aí para vocês, observem que existem outras 2 folhas iguaizinhas a ela, só o que muda são as cores.
Uma é vermelha e a outra é amarela. Concordam comigo? Então a gente já observa aí um segundo padrão. E esse segundo padrão aí é essa mudança de cores. Agora a gente olhando a próxima figura, que seria a segunda figura dessa primeira linha da parte superior aí que vocês estão vendo, a gente pode observar que existem mais duas figuras iguaizinhas a ela, só que mudam a cor de algumas folhas. Acompanhem comigo aí. A primeira figura, as duas folhas são verdes, certo? A segunda figura que a gente achou aí, ó, a primeira folha é verde e a próxima é amarela. E a outra figura, que seria a terceira figura, a primeira folha continua sendo verde e a segunda agora é vermelha. Então, fechou o padrão aí de 3 figuras iguais, tá? Mudando uma folha aí, cada folha de uma cor. Agora fica mais fácil da gente conseguir descobrir qual é a próxima figura que está faltando aí. A gente agora saindo dessa terceira figura da primeira linha daí de cima, onde tem essas duas folhas que estão aí exatamente na mesma cor, certo? Agora a gente vai procurar aí embaixo, a gente acha aqui duas folhas iguaizinhas a elas, só que agora as duas estão na cor vermelha. E qual é a próxima cor que está faltando? A cor é amarela. Então a gente já conseguiu descobrir a resposta. É a letra C de casa, onde tem as duas folhas iguaizinhas, que é as duas folhas que estavam faltando, e a cor também que estava faltando era a amarela. Então quem escolheu a letra C de casa aí como correta, meus parabéns, e conseguiu resolver o nosso segundo teste psicotécnico. Esse terceiro teste é um teste bem divertido para quem gosta de jogar aqueles jogos de quebra-cabeça. Você consegue resolver esse teste de raciocínio lógico facilmente. Olha só. Qual o número identificado no encaixe das peças? Observem que existe apenas 3 peças e vocês precisam achar o encaixe corretamente de cada uma delas para descobrir a sequência de números corretamente. E aí, vocês olhando, conseguem identificar qual é a resposta? Vou dar alguns segundos aí para vocês analisarem. E já logo a gente já vai dar a explicação dando a resposta de cada um dos números. E vamos ver aí, tá? Se vocês realmente acertaram. A primeira peça do encaixe é a peça de número 6, tá? Então essa é a primeira peça do encaixe. A segunda peça do encaixe é a peça de número 9, ok? Então, para quem já acertou a primeira e a segunda peça, já sabe que a terceira peça é a peça de número 4. E para quem escolheu a letra C de casa aí como correta, meus parabéns, conseguiu aí solucionar o nosso terceiro teste psicotécnico. Acredito que a maioria de vocês aí conseguiram identificar tranquilamente esse teste aí. Mas vamos ver agora o nosso teste de número 4. Olhando já de cara esse teste aí, parece um teste muito difícil de se resolver, mas não é. Então acompanhe a nossa explicação e você verá como é fácil demais. Observem a primeira coluna. Observem que existem 3 figuras no formato circular. Na segunda coluna existe também 3 figuras iguais uma à outra, que são 3 triângulos, e na terceira coluna já existe 2 quadrados. E a gente precisa descobrir qual é a próxima figura, onde está esse pontinho de interrogação. Mas olha só, turma, observem o padrão novamente. Na primeira coluna a gente viu 3 círculos, certo? Na segunda coluna, a gente viu 3 triângulos. Então, na terceira coluna, nós precisamos também identificar aí 3 quadrados. Concordam ou não concordam comigo? Então, a gente já sabe que onde está esse pontinho de interrogação, o que vai aparecer aí é um quadrado. Mas vejam que todas as opções abaixo, todas elas são um quadrado. Então, a gente não consegue descobrir
qual é a figura ainda, mas fica fácil de a gente resolver observando, turma, os traços apresentados em cada uma das figuras. Vejamos aí junto, começando pelos círculos. Olha só, o primeiro círculo apresenta um traço deitado no sentido horizontal. O segundo círculo já apresenta dois traços, um deitado e um em pé, correto? E o terceiro círculo apresenta só um traço em pé. Agora vamos observar os traços do triângulo. O primeiro triângulo tem um traço em pé, o segundo triângulo tem um traço deitado e o terceiro triângulo tem um traço tanto em pé quanto deitado. Agora vejamos as figuras no formato quadrado. O primeiro quadrado tem um traço em pé, o segundo quadrado tem um traço deitado. Qual é o traço que está faltando aí? É o traço em pé e um outro deitado. Então, para você que escolheu a letra A como correta, meus parabéns, conseguiu resolver o nosso quarto teste psicotécnico. Agora, o nosso quinto teste psicotécnico para a gente finalizar o nosso vídeo de hoje. Prestem bastante atenção. Vocês olhando assim, vocês já conseguiriam descobrir qual é a figura que está faltando aí. Observem que os 4 testes anteriores que a gente viu, todos eles foi de raciocínio lógico e esse aí também, tá? Então já peguem o macete aí que vocês precisam identificar primeiramente qual é o padrão das figuras, tá? E com cada informação apresentada em cada uma delas. Só assim vocês conseguem solucionar o teste. E depois de vocês terem observado esses 4 primeiros testes aí comigo, a explicação que foi dada de cada uma delas, fica fácil aí para vocês conseguirem já dar início para resolver esse teste aí, observando o padrão das figuras. Observem que existem 3 quadrados, certo? Existem também 3 círculos, mas olha só existem aí 2 triângulos. Então a gente já sabe que nesse pontinho de interrogação vai entrar um triângulo aí. Mas olhando lá embaixo, nos resultados e nas opções para vocês escolherem para saber qual é a correta, observem que existem 3 opções e as 3 são triângulo. Mas olha as informações contidas dentro do triângulo, de cada uma delas. A primeira aí da letra A apresenta 2 bolinhas brancas, certo? Na letra B apresenta 3 bolinhas bem pequenas no mesmo lado. E na letra D apresenta 3 bolinhas pequenas, cada um em um ponto do triângulo, ou seja, em cada ponto da extremidade do triângulo. Agora eu pergunto a vocês, qual é a figura completa que está faltando nesse ponto de interrogação? Acompanhem comigo a explicação passo a passo e a gente vai conseguir resolver juntos aí e confere se realmente é a figura que você escolheu aí como correta, beleza? Então vejamos aí, começando pelo círculo. O primeiro círculo aí da nossa explicação, ele já começa com uma bolinha branca no lado direito. A próxima figura já apresenta, além da bolinha do lado direito que a gente viu na primeira figura, ela incluiu uma próxima bolinha branca agora no lado esquerdo. Já na terceira figura, apresenta as 2 bolinhas que a gente observou na primeira e na segunda figura e incluiu uma terceira bolinha, que é na parte central, fechando aí 3 bolinhas, certo? Então esse foi o padrão das figuras do formato circular. Agora vejamos aí as figuras quadradas. A primeira figura apresenta uma bolinha branca na parte de baixo no lado esquerdo. A segunda figura já apresenta 2 bolinhas brancas na parte de baixo, ou seja, a primeira bolinha da figura anterior continua lá e acrescentou mais uma bolinha branca. Agora é a bolinha do lado direito, certo? E na terceira figura quadrada, agora acrescentou mais uma bolinha, que agora foi na parte
superior da placa do lado direito. Então a gente vê aí que se fechou mais um padrão de bolinhas brancas dentro das figuras dos quadrados, correto? Agora a gente vai partir para o triângulo e descobrir aí qual é a lógica da próxima figura do formato triangular. A gente pode ver aí que no primeiro triângulo tem uma bolinha na parte superior da ponta do triângulo, correto? Agora no segundo triângulo apresenta a bolinha na parte de cima e uma próxima bolinha agora na parte de baixo no lado direito. E observam que o próximo triângulo eu deixei em branco aí, sem bolinha nenhuma, exatamente para vocês pensarem e raciocinarem e descobrir qual é o triângulo que está faltando, qual é o padrão das bolinhas que está faltando e qual é a resposta. Para você que escolheu a letra D como correta, meus parabéns! Conseguimos aí resolver o nosso quinto teste psicotécnico. Então é isso aí, turma. Essa foi a nossa aula de número 2 de teste psicotécnico. E se você gostou do nosso conteúdo, quer ajudar o nosso canal para que ele continue crescendo e alcançando mais pessoas que, assim como cada um de vocês, também estão se preparando para a prova teórica do Detran, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, seja da sua autoescola, da sua vizinhança e até mesmo entre os seus familiares. E não deixe de assistir o teste psicotécnico, a aula de número 1. Vai estar o card aí disponível para você. Vou ficando por aqui, turma, e até o próximo vídeo.